Bem, pessoal, hoje é um dia muito importante, não só para o catolicismo, mas como para todas as religiões, né? Com exceção da muçulmana, né? Infelizmente, mas cada civilização tem o direito de ter a sua religião e o modo de pensar, né? Hoje é o dia da celebração da morte de Jesus Cristo, dia 15 de abril, né? Aquele homem que foi pregado na cruz. Ele foi um espírito iluminado, ele veio de um plano muito elevado, muito mais elevado que Júpiter, muito mais elevado do que muitos planetas nessa galáxia. Ele dirige a nossa galáxia, além de dirigir outros mundos, né? Inclusive o mundo pré-histórico, onde vão os criminosos hediondos, como esse Putin, como esse Xi Jinping, né? Como esse cara da Coreia do Norte e muitos outros piores ainda, né? Enfim, isso é outro assunto. Deus dirige, Jesus dirige ainda 5 outros planetas, né? Além desse. Bem, hoje é um dia comemorativo, um dia feliz, e eu separei uma palestra diretamente relacionado a ele, porque é uma palestra do reino que ele criou, do reino animal, né? Do reino animal que ele, assim é melhor, mais claridade. Vamos lá. Os animais da Terra estão cumprindo suas missões de forma corretíssima, como o grande arquiteto do universo determinou, né? Eles estão fazendo os falas com seus filhotinhos, né? Tem as crias, né? Come as ravinas, às vezes são comidos por outros animais maiores, porque essa é a lei da sobrevivência do reino animal, do reino irracional. Ele está comendo aquele semelhante, não é por maldade dele, não é por vingança que ele fez isso, fez aquilo, não. É porque ele precisa alimentar os filhotes dele também, né? Então, esse é o reino animal. É um reino que merece respeito. Os suricatos, por exemplo, é a criatura mais maravilhosa, mais familiar que existe, né? Enquanto eles pastam, né? Alguns vigiam, eles ficam em pezinho, enxergam de longe, aí marcam, assoviam e todos entram na toca. De vez em quando, muito raramente, um é pego. Aí vá, a hiena ou o leopardo come, né? As hienas, por exemplo, que são carnívoros perigosos, né? As hienas estão crescendo em um grande número na África por causa da matança dos leões, dos predadores deles, né? E mesmo assim elas têm ali, tratam os filhotes no buraco ali, trazem a comidinha para eles. É assim o reino animal. Já o homem, eu escrevi isso aqui hoje todo hoje. Já o homem está deixando suas tarefas de lado e se embrenhando no vandalismo, né, da promiscuidade, da prostituição. Eu falo isso, eu falo nesse momento das meninas de todas as classes sociais, de todas as cidades, principalmente aqui de Uberlândia, que está uma coisa horrorosa. Com esse aplicativo TikTok e outros aplicativos, né, estão levando, né, induzem as meninas ao sexo. É o que está acontecendo.
E os pais não estão nem aí. Ah, menina, onde é que foram? Tá lá no quarto vendo TikTok. Outros aplicativos piores, não é? Eu me refiro ao envolvimento das drogas dessas meninas e desses meninos, né, que poderiam ser jovens, trabalhadores, estudiosos. Não são todos, gente, não estou me referindo a todos. E não estou dizendo que o TikTok é o influenciador principal. Ele influencia, mas não é o principal, né? As pessoas se mostrarem, fazer aquelas macaquices todas, né? Aquilo, ao meu ver, é um estímulo ao sexo. Eu me refiro ao envolvimento das drogas, da maconha, desses meninos que estudam em colégios chiques, caríssimos, que os pais pagam. Mas às vezes tem pais responsáveis e tem pais irresponsáveis, que só pagam um filho, dão um celular de 5.000 reais, lançaram um celular agora, um Samsung, não sei quantos lá, R$ 1.000. Ontem eu fui ver um, não dei conta de comprar, fiquei só olhando o celular. Então o pai às vezes compra um celular daquele, para o menino largar ele em paz ali no quarto, ele vê a televisão, vê o YouTube dele, ou fazer sexo com a mulher dele no quarto, bobageira, né? Desculpem. São muitas situações. Voltando ao assunto, né? Já o homem está deixando suas tarefas de lado e se embreando no vandalismo da promiscuidade, o homem, o jovem, né? Que eu me refiro, da prostituição, da promiscuidade. E eu falo nesse momento das meninas de todas as classes sociais, né? Um dia o meu filho, por exemplo, conversou com a menininha falou, eu não posso falar com você, mano, agora, eu estou fazendo um TikTok. Então, eu me refiro ao envolvimento dessas crianças com das drogas, como a maconha, a cocaína, deixando as suas as tarefas que Deus lhe deu de lado, deixando suas obrigações, seus estudos, suas ajudas com os pais, né? Muitas famílias de pais de classes médias, altas, têm consciência, porque aqui está um pouco escuro, eu joguei o abajur e às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de ler, né? Tem consciência disso e não fazem nada. O vício funciona em regra, em geral, né? O cigarro começa assim, em geral começa assim. O vício funciona, em regra geral, começa assim, com o cigarro, né? Que é uma substância psicoativa, viciante, vicia. Raramente pessoas conseguem fumar, né? Depois do cigarro, um coleguinha da escola, vem cá, prova esse cigarrinho aqui, ó. Um cigarrinho de maconha. É gostoso, aí ele gosta. No outro dia ele experimenta de novo. Onde é que compra? Ó, fulano conheço fulano que vende. Aí começa. Depois da maconha, né, depois que ele usar muita maconha, ele vê que a maconha não está surtindo mais o efeito alucinógeno que ele quer, ele parte para a cocaína, né? E a cocaína é um pouco mais difícil de comprar, mas aqui em Uberlândia você compra em praça, essas praças, Tupau Vilela, praças, assim, os pacotinhos, escondido da polícia militar, né? Da cocaína, essa não mata por aqui.
Em regra, as coisas funcionam assim. Primeiro, em geral, o cigarro. Depois do cigarro para a maconha. Da maconha para a cocaína. E se essa não matar por overdose, se a maconha não matar por overdose, existe a heroína, que é o ponto final. A overdose, às vezes, injeta cocaína aqui, ó, injeta demais e morre. Se essa não matar, tem o machado final, chama-se heroína, que é fabricada pela papoula. É a flor mais maravilhosa que eu já vi na vida. Ela produz uma semente. A papoula só se produz nos países asiáticos, onde os climas são áridos e secos, arenosos, né? Então lá ela produz, tem indústrias farmacêuticas que compram as sementes dos produtores, mas esses mesmos produtores usam a maioria das sementes para fabricação de drogas, porque é outra química usada. São várias químicas usadas, né? Para fabricação de droga pura, para vender para armas. O Afeganistão, por exemplo, é o maior produtor é o maior produtor mundial de heroína, né? Que é derivada de uma planta medicinal muito bonita e a semente de flor da papoula que somente cresce nos países asiáticos, assim como a cocaína, que é uma planta material e que cresce aqui mesmo na América do Sul, né? Que eles usam ela porque lá a altitude é muito alta para cheirar, para chá medicinal, mas existe outros chá medicinais. Isso para mim é uma falta de vergonha na cara desses colombianos. Um governo sério deveria banir a maconha de ser totalmente do Brasil, da Colômbia e do Peru. Mas ela existe e ela está prestes a ser legalizada no Brasil. Por isso, gente, que eu acho, por isso que a minha opinião, que se não houver uma interferência dos objetos voadores identificados, enviados pelo grande arquiteto do universo, pelo grande Cristo, uma guerra nuclear está muito próxima e nós não vamos sobrar nada, não vai sobrar ninguém. Vai ser um caos. Não sei se vocês assistiram o filme O Livro de Eli ou outros filmes com cenas apocalípticas, né? Apocalípticas. Cenas apocalípticas, cenas depois de uma grande guerra nuclear. Não sobra nada. É gente roubando gente, né? Pessoas contaminando outras, roubando alimento, roubando gasolina, né? Esse é o meu medo. Países asiáticos, assim como a cocaína, que é uma planta medicinal e que cresce aqui mesmo na América do Sul. E esse é um dos motivos da destruição por completo de uma família, literalmente falando, gente. Essas drogas destroem uma família inteira. Destrói. Eu conheço famílias da alta sociedade, não só aqui em Uberlândia, em outras cidades, foram destruídas por causa de drogas. O pai gastou tanto com médico em clínicas tão caras que foi ser um simples comerciante pobre, vendendo coisas simples com a mulher, com os filhos na sepultura, visitando os filhos todos os meses nas sepulturas. Porque o tratamento psicológico na clínica não foi suficiente. Eles não conseguiram salvar, porque a intoxicação já estava em grau elevadíssimo. Tem dor pior para um pai responsável. Um pai irresponsável não. Ele não está aí, morre esse infeliz para lá.
Já passou a hora de morrer. Assim é um espírito ruim, um espírito atrasado, um espírito retrógrado que tem que voltar, tem que ir passar pelas regiões inferiores. Como eu conheço muitas pessoas em Uberlândia. Os filhos, bem, esses morreram de overdose, né? Esses que morreram de overdose vão se encaminhar para esses filhos de overdose, né? Que começam a roubar as coisas dos pais para comprar droga. Quando não consegue mais nada em casa, assim que começa a destruição de uma família. Eles vão partir para o roubo. As moças vão partir para a prostituição, para poder conseguir um papelote de cocaína, né? Para comprar as malditas drogas. As moças, com toda certeza, vão para a prostituição para obterem os produtos maléficos, enquanto os traficantes e os produtores dessas drogas vivem com todo luxo e dinheiro na Colômbia, em Miami, em Nova York. Esses traficantes haverão de reencarnar centenas de reencarnações para reparar a tanto de morte que eles causaram, né? Zonas inferiores. Após a morte, esse será um preço que será cobrado por Deus, não deixará de ser cobrado. É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? E em muitos casos, né, após a morte, esse será um preço que será cobrado por Deus. E em muitos casos necessitarão esses colombianos traficantes, e não só colombianos, de outras naturalidades que moram em Miami, aquelas mansões, os iates encostados lá, né, com luxo, eles atendem o telefone na piscina, não, fala que o carregamento tal, igual você vê nos filmes. Precisarão de inúmeras encarnações, inúmeras e sucessivas, talvez centenas de encarnações, para reparar, né, encarando com a morte e o sofrimento as famílias que eles desintegraram, que eles destruíram, né? Juntamente com os distribuidores das drogas, desde o pequeno vendedor da rua, todos esses estão engajados nessa lei de Talião. É a lei de causa e efeito, né? Eu não sei se seria bem a lei de Talião. A lei de Talião, ela se enquadra em diferente, é a lei de Deus mesmo, que Deus cobra. A lei de Talião não seria exatamente essa palavra, né? Porque a pessoa não fez nada com o traficante, foi o traficante que fez com ela. Mas é uma lei cobrada por Deus, tostão por tostão, segundo por segundo, milésimo de segundo por milésimo de segundo, né? Jovens ainda, então aqui inúmeras encarnações serão necessárias para reparar, né? Reparar esses traficantes, reparar
encarando a morte e a desintegração de todas as famílias com os seus jovens ainda em um futuro brilhante pela frente para desfrutar. E esses traficantes, com seus vendedorzinhos de escola em escola, como tem aqui em Uberlândia, e a polícia militar não dá conta, né? A polícia civil também não dá conta. A polícia militar tem muitos afazeres, são muitas coisas. A delinquência em Uberlândia está horrível, né? Festas, festinhas, barzinhos, gente vendendo papelote ali, disfarçado de um copo de bebida na mão, recebendo ali o dinheiro. A polícia militar não dá conta. Em poucos países, mesmo os países evoluídos. Voltando ao assunto do reino animal. Esses, pelo que vejo, estão sim cumprindo com os desígnios estabelecidos por Deus. Eles só caçam e só matam para alimentar os filhinhos, né? Para alimentar, por exemplo, uma família de suricato. Um suricato, às vezes, descuidado, vê ali um tejuco, vá, come ele. Ele está comendo ele, não é por questão pessoal, não. Não é porque o suricato tem um problema para resolver pessoal com ele, não. É porque esse animal o tejuco, né? Tejuco é um animal carnívoro, precisa de alimentar seus filhos. A fêmea precisa produzir o leite. É a lei de causa e efeito. Então, voltando ao assunto do reino animal. Esses, pelo que eu estou vendo, estão sim cumprindo com os desígnios estabelecidos por Deus. Só caçam e só matam para alimentarem os seus filhotes e a eles mesmos, né? Os filhotes e eles também. Mas existem os animais herbívoros que não precisam matar outros animais para sobreviverem. Né? Que não precisam matar outros animais para se alimentarem, pois comem somente o capim, né? As gazelas, por exemplo, os alces, né? E se alimentam de ervas benignas que crescem em abundância nos países africanos e também em outros países, né? Onde não estão sendo destruídos como o Brasil. O Brasil está sendo destruído por falta de responsabilidade governamental. A Amazônia está sendo destruída por falta de uma responsabilidade governamental. Então vamos tirar o Brasil de lado. Esses animais, sim, aqui ó, as ervas benignas que crescem em abundância nos países africanos e também em outras partes do mundo. Esses animais estão fazendo as suas lições de casa, as lições que o plano espiritual superior designou, com muita responsabilidade. Eles só matam o outro animal para comer, porque tem que viver. Eles não têm raciocínio, mas são espíritos em evolução. Um dos mais evoluído deles é o elefante. Tanto é que o leão não tira farinha com ele, não. O leão, às vezes, consegue pegar um filhote com muita dificuldade. É muito raro.
Às vezes está tomando banho ali, descuida, junta, mas é muito difícil, muito raramente, porque o leão é esmagado pelos elefantes. Um elefante de 5 toneladas esmagam o peito, o tórax do leão, a cabeça do leão. Já o homem, voltando aqui ao assunto, já o homem, com toda a sua ganância, está se destruindo a si mesmo, destruindo nossas lindas florestas por poluir os nossos mares. E agora, nas pessoas, né? Lindas florestas, por dinheiro, aqui ó, estão destruindo nossas florestas por dinheiro, por madeira, dinheiro, dólar, que vai lá para fora, né? Nossos mares, destruindo nossos mares com poluição, jogando lixo, baleias, você vê baleias, golfinhos mortos, cheio de plástico na barriga, né? E agora, nas pessoas no bando, e agora, as pessoas do senhor, as pessoas como o senhor Xi Jinping, presidente da China, o presidente da Rússia, o Putin, eles não merecem nem ser chamados de senhores, porque são os irresponsáveis. E os seus aliados, que são mais irresponsáveis ainda, estão ameaçando o nosso mundo inteiro com armas atômicas. Voltando ao reino o reino animal, existe uma cadeia de evolução espiritual neste reino maravilhoso, desde os insetos, cuja reencarnação, a reencarnação dos insetos é praticamente instantânea. Eu li num livro, eu tenho todos os livros, Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedict, é um veterinário espírita, mora em São Paulo. Eu não tenho a cidade, não sei se é Bauru, acho que sim, talvez, não tenho certeza. Voltando ao reino animal, existe uma cadeia de evolução espiritual nesse reino maravilhoso, desde os insetos, cuja reencarnação é praticamente instantânea, até os grandes elefantes, que são considerados são seres muito evoluídos e inteligentes pelo plano espiritual, né? E mais uma vez eu falei aqui, muito dificilmente um leão consegue chegar perto de um filhote, porque o filhote está sempre debaixo da barriga cercado por elefantes, né? Então a minha palestra era essa hoje, sobre os animais, sobre o reino que Jesus de Nazaré construiu. Esse Jesus que morreu no dia 15 de abril, né? No dia 15 de abril, Sexta-feira Santa, é uma Sexta-feira Santa. Ele não morreu, ele teve uma morte apoplética. A morte apoplética, eu não sou médico, mas a medicina explica que é uma morte que a pressão vai baixando, a temperatura vai baixando, abaixa dos 36 graus, chega aos 35 graus, ele está dado como morto. O médico examina a batimenta cardíaca, não tem, mas isso aos ouvidos do humano. Mas a batimenta cardíaca existe. Ela demora muito tempo a bater,
muito lentamente. É como um motor de 8 pistões com um pistão só, indo e vindo para levar um grande navio até o porto. Demora meses, mas ele chega lá. Foi o que aconteceu a Jesus